Voltamos com o Band Cidade Entrevista, neste sábado, falando sobre a cheia dos rios aqui da Amazônia. Coronel, Benjamin Constant, já existem centenas de famílias lá no Alto Solimões, reféns dessa cheia. Como é que está a situação por lá? Olha, nós estivemos praticamente há 10 dias atrás, estivemos lá nessa região, Benjamin Constant, Tabatinga, Atalaia, e realmente o maior precursor lá em Benjamin Constant e Atalaia não é praticamente o nosso rio que está em Tabatinga, praticamente, né? Nosso rio Alto Solimões, mas sim o rio que vem o Maraão, né? Que é o peruano, e o Javari, que faz a fronteira, né? Do estado do Amazonas, praticamente do Brasil com o Peru. Então é onde nós temos o maior trabalho, que esse rio ele deságua toda na região de Benjamin. E Benjamin realmente, algumas ruas já estão tomadas, mas a Prefeitura e a Defesa Civil do município se anteciparam, fizeram já um trabalho preventivo muito bom, já retiraram várias famílias para áreas seguras, né? Outras eles colocaram nas casas dos seus familiares, construíram passarelas bem seguras para a população, além de ter feito um canal seguro para que, por exemplo, nesse período de cheia, as embarcações chegam na porta da casa da pessoa. Coronel, a gente acompanha imagens da cheia do ano passado. É um cenário que está se aproximando da cheia do ano passado? A cheia histórica? Olha, hoje, por exemplo, hoje a cota de hoje lá em Tabatinga, na região do Alto Solimões, ela está com 20 centímetros abaixo da de 2012, mas o ciclo ainda não parou. 20 centímetros Exatamente. Significam muita coisa? Não significa muita coisa, não. É porque a cada 2 dias daqui para sexta-feira ela muda. pode superar, né? Porque o grande problema... nós já estamos finalizando praticamente o ciclo de cheias no Alto Solimões, né? Agora, como eu falei para você, houve um problema agora, o Juruá já estava finalizando e voltou a subir tudo novamente a calha do Juruá, né? De Guajará subiu 30 centímetros de ontem para hoje, Erunepé subiu 20 centímetros de ontem para hoje, e agora Erunepé chegou a ser batida, a enchente do ano passado. Erunepé. Então a situação lá Isso. Nós tivemos alguns problemas de comunicação e de conexão, porque houve uma eleição municipal onde que vários coordenadores de defesa civil foram exonerados, saíram, né? É uma coisa normal, porém a gente tem que ver que... Dificulta muito o trabalho de vocês. Dificulta o nosso trabalho, que grande parte das pessoas que assumem esse trabalho não conhece as comunidades, não conhece as regiões. Então, nós temos que ir logo. E outros não sabem fazer a classificação do risco. Quer dizer, se a água chega no teu quintal, você já está sendo afetado por uma enchente. Mas isso não quer dizer que já é um dano, ou que já é algo que vai lhe propiciar decretar a situação de emergência. A gente tem que deixar bem claro isso aí. E outra, os municípios, são alguns que têm a região urbana realmente danificada, outros somente as comunidades rurais. Então a gente deixa bem claro isso aí, quando a gente decreta uma situação de emergência no município, a gente não se refere só à sede, porque às vezes a sede é só alguns bairros, mas o interior, tem muitas a parte comunidades rural, ali exatamente, no interior que ficam totalmente alagadas. E ficam sem tempo de recolher os produtos. Esse é que é o maior problema, perde o produto. Eu queria saber como é que está a situação hoje em Boca do Acre, Vale do Purus. Eu tive lá no ano passado, inclusive acompanhei um pouco do seu trabalho com as suas equipes da Defesa Civil, né? A situação realmente estava calamitosa. E como é que está hoje a situação no Vale do Purus? Olha, o Purus Boca do Acre é uma preocupação muito grande, né, para o governo do estado, porque a Praia do Gado é a praia que está dentro de uma planície de inundação, né? Então, ano passado nós não chegamos na maior cheia de Boca do Acre, mas você viu como ficou, né? Chegamos a 20 metros e alguma coisa, e praticamente inundou a Praia do Gado toda. Temos imagens, inclusive. Exatamente. Né? E hoje, por exemplo, o Rio Acre transbordou, é uma preocupação. Só que o Rio Acre transbordou ano passado no período de fevereiro, no começo de fevereiro. E nós estamos já praticamente no início de abril, e hoje nós temos 1.500 pessoas já afetadas, mais de 180 famílias retiradas lá em Rio Branco. Então, isso é uma reflexão que pode acontecer daqui a alguns dias em Boca do Acre. Quer dizer, aquele efeito dominó. É o que acontece nos Solimões. Enche primeiro no Alto Solimões, Tabatinga e as cidades adjacentes, para depois afetar aqui Manaus. Na verdade, Tabatinga, ela é um termômetro de Manaus, né? Ela é um termômetro, né? Muito que se reflete em Manaus se reflete no Alto Solimões, né? Então, a gente tem essa ideia. Agora, também uma surpresa para nós, por exemplo, o Baixo Amazonas também está muito alto. Mas se você for fazer uma relação à do ano passado, nós estamos
a do ano passado está acima em torno de 40 a 50 centímetros. Mas isso também é pouco. Porque o Baixo Amazonas, a sua cheia só se encerra no começo de julho. Quer dizer, é a região que Isso. encerra a cheia Exatamente, mais tarde. Né? Nós temos sempre uma parceria com a Defesa Civil do Estado do Pará e eles nos passaram os dados que o Rio Trombetas e o Tapajós tiveram um transbordamento muito alto lá, podendo até afetar já a cidade de Santarém, já antes do período normal lá. Então a gente achou meio um pouco anormal isso, mas com os dados do INMET e do CIPAM, a gente percebeu que choveu muito no oeste do Pará esse tempo todo, choveu bastante. Então isso aí deve ter transbordado muitos lagos, igarapés, os afluentes, né, desses rios. Chuvas no Pará influenciam os nossos municípios que fazem aquela divisa com o estado do Pará? Influencia. Parintins, influencia. Nhamundá, Barreirinha, Barreirinha, Boa Vista do Ramos, uma parte assim, por exemplo, o oeste de Mato Grosso, choveu tanto que transbordou uma parte oeste do Japuí. Acho que você viu, acompanhou, nós fizemos uma visita lá, né? Tivemos o apoio do Comando Militar da Amazônia, que nos cedeu uma aeronave com a tripulação, um oficial coordenando, engenheiros do Comando de Engenharia de Construção, justamente para avaliar conosco a situação. Mas as chuvas ainda continuam complementadas nessa região, né? Oeste de Mato Grosso, sudoeste do estado do Amazonas. As chuvas em Guajará, Ipixuna, Envira e uma parte de Atalaia já tinham se encerrado praticamente. Extremo oeste ali. Exatamente. E agora voltou novamente. Nós tivemos assim um saldo muito alto de chuva nesses últimos dias, né? E Ipixuna voltou a subir, Erunepé voltou a subir. Então esse impacto dessa água toda vai para os Solimões. Você está entendendo? Então, o que a gente pode falar da forma mais aplicada à nossa gestão de riscos é que a terminologia já efetivada pelo CPRM, pela Agência Nacional de Água, é que em Tabatinga ela é o termômetro de Manaus, mas o desaguamento do rio Juruá no Solimões já é outra proporção. Esse é um outro estudo que pode ser definido. Coronel, a Defesa Civil do Estado chancelou algum pedido para situação de emergência ou calamidade? Como é que está essa situação? Sim, o governo do Estado homologou 5 municípios, né? Apuí, Ipixuna, Erunepé, Itamaraty e Carari. Situação de emergência. Exatamente. Esses municípios foram visitados, nossas equipes todas foram lá, inclusive eu fui lá. Fomos em Envira também, fomos em Guajará. Houve realmente uma tomada de água forte nessas regiões de Envira e Guajará, mas dentro de nossas peculiaridades protocolares, né, a gente concluiu que a Prefeitura tem condições de administrar. Eu estive em Envira no início do mês e vi que o rio está cheio, mas não atingiu a parte urbana, né? A cidade em si. Isso. Então, são principalmente comunidades. Né, a nossa rurais. preocupação são as comunidades rurais, entendeu? A gente quer deixar bem claro para os gestores municipais que nós nunca podemos fazer uma decretação de situação de emergência porque choveu, o rio encheu e a sede está junto. Nós só podemos decretar na região afetada. Então, a gente precisa deixar isso bem claro, né? Nós também temos um grande problema. Qual é esse problema? Os lobistas, aquelas pessoas que fazem aquela promessa para os gestores municipais. Né? Quer dizer, se aproveitam Exatamente. da situação para tentar vender. Exatamente. O trabalho da Defesa Civil como se fosse deles. Existem alguns municípios que tentam forçar uma situação que não existe no determinado período. Aí a gente pergunta por quê? Porque nós temos um estudo, um histórico, né? Uma linha que faz com que qual é o ciclo e qual é o período que entra a região em qualquer situação de desastre, principalmente provocado por fenômenos naturais. Queria que o senhor comentasse um pouco o quadro, o cenário da cheia aqui em Manaus, cheia do Rio Negro. Olha, hoje nós ainda estamos um pouco abaixo da de 2002 para o dia de hoje. Nós estamos em torno de 80 centímetros, mais ou menos. Né? Aí já é bastante coisa. E não é tão alto também, né? Porque 80 centímetros isso pode ser quebrado em 15, 20 dias, isso aí. Mas ainda está um pouco distante, mas já não está tão despreocupante assim. Nós já acompanhamos já com uma certa preocupação, apesar Principalmente naquela orla ali, naqueles bairros Glória, São Raimundo. O governador Dr. Omar Aziz, ele implementou um ritmo muito acelerado para retirar aquelas famílias todas. E grande parte daquelas famílias, onde houve aquele grande afetamento, já foram retiradas e o Prosamin está coordenando toda essa retirada, todo aquele fluxo de indenização colocado em aluguéis sociais, ou então o recebimento da casa própria. Então já esse estudo está mais dinamizado. Essas imagens que a gente acabou de mostrar,
que mostram passarelas lá no centro da cidade. A gente corre o risco de ter um cenário parecido com o do ano passado, que foi uma cheia histórica? Olha, eu acredito que a gente possa não chegar a cheia do ano passado, né? Mas acreditamos que a gente pode ser impactuado por uma grande cheia, né? O Serviço Geológico do Brasil está acompanhando e tem passado uma tranquilidade, uma certa tranquilidade em relação à cheia desse ano. Quer dizer, ela é bem mais amena do que a do ano passado. Exatamente. A previsão é que isso se confirme mesmo? Exatamente. A gente tem as ideias que só se houver um fluxo diferente, como aconteceu em 2009. Em 2009, a cheia já estava quase parando, então houve uma densidade muito grande de chuvas no Alto Rio Negro. Então foi dentro do Alto Rio Negro que aumentou e muito a cheia de 2009. E porque nós estudamos muito também pelas calhas. Vamos aos locais, a gente conversa com os ribeirinhos, porque toda a terminologia científica é interessante. Todo o histórico do desastre é uma ferramenta, mas se você não for lá conversar com a pessoa que mora 30, 50 ou não sei quantos anos lá, tem que ir a campo, tem que ir no foco do problema. Exatamente, a gente tem que conversar. E ele explica, olha, aquele animal ele fazia sempre um abrigozinho ali, agora ele não fez, ele sumiu. Ou alguém caçou, levou ele, ou ele está numa área segura, é porque os animais em si, os animais silvestres, nossa, ele tem uma perspectiva muito maior do que a nossa. Eles têm aquela previsão de que algo ruim pode acontecer na região dele, que é onde ele faz o mapeamento da área. Onde ele sensibilidade anda, maior. Exatamente, onde ele procria, onde ele caça. Então, ele tem essa sensibilidade muito maior e se ruma para um outro canto. Então, a gente precisa estudar esses aspectos que a gente pode dizer que ainda são antropológicos, né? ou antrópicos até, a gente pode dizer, mas a gente não descarta esse tipo de estudo, né? Porque a nossa região é feita de lendas, né, de histórias, então a gente não pode abandonar esses preceitos que a nossa comunidade, principalmente a comunidade rural, apresenta. Coronel Roberto Rocha, secretário executivo de Ações da Defesa Civil do Estado do Amazonas, muito obrigado pela participação, pelas informações e por ter aceito o nosso convite. O governo do Estado do Amazonas agradece esse espaço e nós estamos à inteira disposição da população do Estado do Amazonas. Ok, muito obrigado, boa noite. Boa noite. O Band Cidade, a entrevista deste sábado fica por aqui. Agora você acompanha o Jornal da Band. Uma boa noite, um ótimo fim de semana e até semana que vem.